Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje vou falar com vocês um tópico que eu já queria gravar há algum tempo e é um tópico que me perguntam bastante porque eu já estou a morar há 10 anos no Brasil e muita gente me pergunta como é que é o Brasil, porque como vocês sabem, muitas das notícias que se vê na Europa ou é sobre o Carnaval no Rio de Janeiro ou é sobre os tiroteios na favela do Rio de Janeiro, enfim, é tudo sobre o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. E a verdade é que o Brasil é um dos maiores países do mundo, ele tem uma área muito parecida ao tamanho da Europa inteira e, e então o Brasil é gigante, existe muita diversidade cultural mesmo, de pessoas com origens muito diferentes, muito. Vocês podem encontrar desde europeus, diferentes tipos de europeus, vocês podem encontrar portugueses, espanhóis, alemães, eu quero dizer descendentes, né? Descendentes de portugueses, descendentes de espanhóis, descendentes de alemães, descendentes de polacos, descendentes de suíços, de suecos, de noruegueses, enfim, tem uma infinidade de europeus aqui, mas tem também árabes, libaneses, tem asiáticos, japoneses, tem uma grande, é a maior comunidade japonesa fora do Japão, tem gente de todos os cantos de África, tem os indígenas, mais. Enfim, tem gente de todos os lados. E então, tentar. Não é fácil falar sobre o Brasil, porque, apesar que as pessoas tendem a generalizar, o Brasil pode ser muito diferente dependendo da região em que vocês estão. Então, eu vou-vos falar da minha experiência pessoal. Vocês estão com muita sorte porque eu conheço todos os 26 estados do Brasil e vou contar aqui para vocês pelo preço de um simples likezinho, pode ser? E então vou compartilhar a minha experiência com vocês. Foi um projeto que eu sempre quis desde o início, conhecer todos os estados do Brasil. Principalmente porque os portugueses têm uma história, têm um grande período da história de Portugal que está conectada com a história do Brasil. Eu discordo totalmente daquelas questões da colónia e não sei que, não sei que lá. Na verdade, o Brasil era Portugal, então essa é a minha opinião. Portugal que deu origem ao Brasil, porque apesar que existiam os indígenas e temos que respeitar que os indígenas cá estavam, mas isso não era o Brasil. E mesmo os brasileiros têm que reconhecer que o Brasil não foi feito pelos indígenas. E então, voltando à pergunta, o Brasil é um lugar perigoso? A resposta é que, pelo aquilo que eu já expliquei, a resposta é depende. Se você vem como turista ou se vem como residente. Então, como turista, vocês têm duas possibilidades: vir por uma agência de viagens ou vir por conta própria. Eu recomendo a vir pela agência de viagens se vocês não forem muito aventureiros e quiserem ter mais tranquilidade. Geralmente irão ficar num hotel ou num resort, o que vai vos proporcionar uma viagem muito mais tranquila. No entanto, não irão conhecer o verdadeiro Brasil. Porquê? Porque os resorts aqui são muito preparados para os gringos, que é os estrangeiros, né? Eles chamam os estrangeiros de gringos. Uma vez eu fui a um deles e aquilo era tão artificial que eles tinham até música estrangeira, não passava nem música brasileira.
Mas é de facto o mais recomendável se vocês querem vir com a vossa família e querem ter umas férias confortáveis e seguras, e querem apreciar a praia, o ambiente tropical, as palmeiras, essas coisas assim. A culinária, óbvio, que também podem apreciar a culinária. Eu lembro-me da primeira vez que cheguei no Brasil. Isto é quase como vocês entrarem numa novela da Globo. Não sei se vocês são dos anos 90 como eu, mas nos anos 90 passava muitas novelas na, na, na televisão em Portugal, que eram as novelas da Globo. O Rei do Gado, Terra Nostra, essas coisas todas. E, e é basicamente como se eu tivesse feito uma viagem e entrado nas novelas da Globo. Foi muito engraçado, porque eu ria-me imenso. No início eu ria-me imenso. Tudo que me falavam parecia que eu estava a falar com atores da Globo. Era muito engraçado. Ora, o Brasil também não tem só resorts. O Brasil tem praias maravilhosas, praias naturais, praias selvagens, tem isso tudo. Então, se vocês são jovens e aventureiros e quiserem realmente conhecer o Brasil a um preço muito mais agradável, então eu recomendo vir por conta própria. Que o Brasil funciona de uma maneira um pouquinho diferente da Europa. O que é que acontece? Na Europa a gente tem muita coisa de fazer o seguinte: a gente quer fazer uma viagem, a gente vai na internet, procura um site para tudo, procura o site para o hotel, procura o site para o avião, procura o site para o comboio, procura o site para o autocarro, procura o site, tem um site para tudo para a gente reservar. E isso não acontece no Brasil. No Brasil, sim, tem o site da agência de viagens, tem um site da companhia aérea, tem um site do hotel. Mas depois, se vocês querem reservar um trajeto, geralmente não tem. Tipo, é mais difícil. O autocarro até que tem. Mas, por exemplo, muitas das vezes os lugares onde vocês querem ir, esses lugares de praias selvagens e naturais, são lugares que não têm um autocarro regular, porque são geralmente muito fora das localidades. O Brasil tem essa peculiaridade, que é, na Europa é tudo muito urbanizado. Você sai de uma cidade, parece que já está a entrar outra. Sai de uma vila, parece que já está a entrar em outra. Sai de uma aldeia, já está quase a entrar em outra. Aqui não, aqui é tipo, tem uma grande cidade. Vocês saem da grande cidade, é tipo mata selvagem, mato tropical, mato, vocês andam e depois tem uma cidade no meio do nada. Depois vocês andam mais, mato, e tem mais outra cidade. Então, o transporte é feito de uma maneira totalmente distinta por causa dessa desertificação que existe no Brasil. O Brasil tem muito menos população que a Europa, tem menos de metade da população da Europa e é praticamente do mesmo tamanho que a Europa, então já estão a ter uma ideia. E então, o que os brasileiros fazem para fazer reservas é o seguinte: vão a um site de uma agência de viagens e geralmente eles usam o WhatsApp para tudo. Tudo que vocês precisarem, se quiserem reservar com antecedência, é possível. Só que vai sair mais caro porque vocês vão reservar e vocês vão ter que o fazer por WhatsApp. Ou ligam, ou telefonam, ou mandam mensagem no WhatsApp, porque aqui toda a gente no Brasil tem WhatsApp e usa o WhatsApp. Então aqui é muito mais normal as pessoas fazerem reservas por WhatsApp do que por sites. Então, não reservem nada com agências. Façam a vossa própria logística e deixem uma mensagem no chat se tiverem alguma dúvida. E vou-vos dizer, os brasileiros são um povo muito hospitaleiro. Então, qualquer indicação que vocês precisem, vocês podem simplesmente se dirigir à próxima pessoa que vocês encontrarem na rua. É uma particularidade que o Brasil tem. Vocês podem se dirigir a quem vocês quiserem na rua, que vai ser tipo como se ele vos conhecesse desde sempre. Tipo, é um ambiente muito informal. Especialmente porque vocês são uns gringos lindos e cheios de grana para gastar. Mas uma coisa muito importante, precisam ter o cuidado e não devem confiar demasiado ou mostrar sinais da riqueza. Não que isto seja uma coisa habitual, que não é.
Mas pode sempre ter algum golpista, e como vocês vêm da Europa, muito não estão habituados à diferença de cultura, é só um aviso que eu faço. Não que eu, enquanto turista, nunca me aconteceu absolutamente nada. Nunca tive nenhum problema. Claro, sempre tem aquela coisa, mas isso não é uma coisa do Brasil. Tipo, quando a gente vai a um país diferente e as pessoas veem que a gente é turista, obviamente aquilo que eu vi era tipo, se eu chegasse lá e eles percebem que eu sou turista, em vez de me pedirem, sei lá, 4 reais por uma água de coco, pedem 6 ou pedem 7 ou o que seja. Então é sempre uma coisa dos turistas. Por isso que eu, quando cheguei cá, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o sotaque brasileiro, que era para ter o coco a 2 reais. Mas isto não é uma característica do Brasil, isto é uma coisa que eu já encontrei em vários países. Quando a gente é turista, obviamente as pessoas sabem que a gente está toda alegre para gastar dinheiro e para ser feliz, e então elas aproveitam também para ser felizes. Mas enfim, então é isso. Venham com simplicidade e irão conhecer o melhor que o Brasil tem para oferecer. É basicamente esse. A mim, como em Portugal, a minha avó me ensinou: onde fores ter, faz como vires fazer. E esse é um conselho que realmente funciona na perfeição nas viagens. Não sei se foi os portugueses antigos que, quando andavam nas caravelas e tinham que conhecer vários povos, não sei se esse ditado saiu daí, mas a verdade é que ele funciona que nem uma luva. Onde fores ter, faz como vires fazer. Ou seja, se vens ao Brasil e as pessoas não andam na rua a mostrar a riqueza, também não venhas para o Brasil mostrar a riqueza. É simples assim. A outra alternativa é andares em agência de viagens, porque a agência de viagens vai-te levar de van para todo lado, ou vais de Uber para todo lado, quase que não andas na rua, e então não existe, não vai com certeza existir problema nenhum. Mas também vais pagar muito mais. Agora, o Brasil tem imensas riquezas naturais. Tem paisagens de tirar o fogo. Coisas que vocês nunca ouviram falar, de certeza. E cenários absolutamente de deixar de boca aberta, qualquer um. E a gente aqui, como eu falei, são gente amistosa e a comida é maravilhosa. Não quer dizer, às vezes, é assim, claro, tem as banquinhas e tem os restaurantes. Assim, as banquinhas às vezes correm mal e dão uma dor de barriga. Bom, então também tem que ter cuidado com isso. Mas se vocês forem no restaurante, é garantido que vocês vão comer bem e que é garantido que vocês vão comer bem. Nas banquinhas eu posso vos dizer que eu comi muitas vezes nas banquinhas e quase nunca tive problemas, mas já tive de vez em quando uns problemas meio assim punk mesmo. Então nunca se sabe. Agora, o brasileiro então, ele é geralmente muito informal, então não tenham medo de perguntar nada, de falar com as pessoas. Eu lembro-me, até para vos provar que isto é verdade, eu lembro-me que quando eu cheguei cá, convidaram-me para um casamento e um aniversário. E eu não conhecia ninguém, eu não conhecia. Foi uma pessoa amiga que eu conheci e ela convidou-me para o casamento e o aniversário de alguém. Só que eu não conhecia nem o noivo nem o aniversariante. E aqui no Brasil não existe realmente esse conceito de formalização como existe na Europa, em que a pessoa só vai a um casamento ou um aniversário só receber um convite, né? E principalmente tem que conhecer as pessoas que organizaram a festa. Isso não é no Brasil isso não existe. No Brasil vocês podem ser convidados por um convidado dos organizadores, ou seja, não existe essa coisa de distribuir convites. E então lá fui eu, inclusive eu não tinha sequer um fato social, e eu disse à pessoa: olha, mas eu não tenho um fato social, não dá para eu ir a um casamento assim com roupa de turista, porque eu estava de roupa de turista da praia, de short,
calção curto, né? Com a baianazinha e manga cabeada, como se diz em Portugal, ou regata, como se diz no Brasil. E a pessoa, não, não, mas não tem problema nenhum. Aí ela ligou assim lá para os amigos, lá para 3 pessoas, e vieram assim uma pessoa assim com um carro, e assim na parte de trás do carro tinha 3 pratos assim. Eu até pude escolher a cor que eu queria. Ele, escolhe aí qual é a cor que tu queres. Então eu escolhi a cor que eu quis, o fato que eu quis, o sapato que eu quis, e lá fui eu para a festa. Quando eu cheguei lá foi muito engraçado, porque para vocês verem que realmente não existe formalidade nenhuma no Brasil, eu cheguei lá e tipo assim, e agora para onde é que eu vou assim, tipo, eu não conheço ninguém. E as pessoas vinham, e eles devem ter contado, vamos ter aqui o António e tal, e não sei o quê. E as pessoas vinham ter comigo, olha o António, e eu ficava assim, tipo, quem é esta pessoa? E eu, sim, claro, claro, a gente já se conhece há tanto tempo. E, e a gente se abraçava e tal, e não sei o quê. Olha, António, então, és de Portugal, e mais não sei o quê. Não te chamas Joaquim, pois não? E eu, não, eu não sabia que até havia tantos Joaquins no Brasil, mas parece que existem muitos Quins, estás a ver? Ou existem muitos Quins no Brasil. E supostamente eu também não sabia que os portugueses tinham muitas padarias no Brasil, mas pelos vistos tem muitos Joaquins com padarias, não sei o que é que se passa aqui. Mas enfim. E então lá passei o casamento como se conhecesse aquela gente toda e pronto. E uma festa da Zorra e pronto, lá passei eu. Então aqui todo mundo é muito caloroso. Claro, sempre tem, infelizmente, no meio os golpistas, então, mas a maior parte, mas no geral, não, isso é só preciso ter um pouquinho de atenção, mas no geral é um povo caloroso. Inclusive, eu achava muito engraçado que era quando eu ia tipo no autocarro ou quando eu estava tipo no banco à espera de alguma coisa, as pessoas faziam fila e imediatamente começavam a falar umas com as outras. Tipo, falávamos da política, a Dilma, o Lula, não sei o que lá, ou falávamos do futebol, o Cristiano Ronaldo, ou não sei o que. E então eu achava aquilo muito estranho, então eu quase que não conseguia falar, eu ria-me, eu só me ria, porque eu achava aquela informalidade tipo tão engraçada, achava engraçada aquela informalidade toda, então eu só me ria, não conseguia, as pessoas ficavam assim tipo assim, olhar porque é que ele se estará a rir tanto. É... Mas pronto. Então, as melhores regiões para vocês conhecerem aqui são as regiões do Nordeste. É a Bahia, Alagoas, Pernambuco, o Rio Grande do Norte, o Ceará. São os lugares onde. Porquê que eu digo que é a melhor região para vocês conhecerem? Porque é onde tem as praias paradisíacas que a gente ouve falar muito em Portugal, como Pipa e Fortaleza, Natal, mas tem praias ainda melhores do que essa, na verdade. Eu tenho uma lista de praias que eu gosto ainda mais, que tem praias muito melhores que essas, não sei porque está organizado, pronto, é um turismo de massa que fazem em Portugal, imagino que mandem as pessoas para esses lugares, mas acreditem que tem praias muito melhores que essas. Mas já agora subscrevam o canal e eu num próximo vídeo irei fazer um vídeo sobre as melhores praias que eu conheci no Brasil. Tem muitos estrangeiros que a primeira coisa que perguntam é logo pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é assim, eu não recomendo. Primeiro porque o Rio de Janeiro é assim, de facto é um lugar muito bonito. Só que também é um lugar muito perigoso. E, e porque também tem muito aquela coisa, toda a gente conhece o Rio de Janeiro por causa do Carnaval, acaba por atrair muita gente e ser um lugar caro e sobrelotado. Já São Paulo, eu honestamente eu acho que não tem nada a ver. E também tem a questão de aqui no Sudeste a água é fria, é gelada, por causa da corrente que vem do Antártico, que faz aqui uma meia volta aqui próximo aqui
Cabo Frio, e então toda a água a partir de Cabo Frio para baixo, que passa no Rio, São Paulo e por aí adiante, é tudo uma água gelada. Imagina que é tipo uma água como em Portugal. É, agora, no Nordeste não, no Nordeste a água realmente é quentíssima, é uma água espetacular. Como, para mim o Nordeste é melhor do que o Caribe, posso-vos dizer. Eu gosto mais, acho o Nordeste brasileiro mais bonito do que o Caribe. Já estive no Caribe e não achei, exceto Cancún, realmente Cancún é fora de série. O Brasil, imaginem, é um lugar bonito, porém o Brasil, a diferença é que Cancún é muita infraestrutura, muito aquele estilo daqueles hotéis gigantescos na frente da praia, enquanto o Brasil é muito mais praias naturais. Também tem os seus resorts e tal, com os hotéis, mas é muito mais natural. Agora, já se vocês querem vir morar no Brasil, aí a coisa já muda completamente de figura. Completamente. Assim, o Brasil é um país gigante. Então, muitos lugares, eu até nem diria que são perigosos, mas as cidades brasileiras realmente são um grande problema. O Rio de Janeiro, então, era digno de um filme e com muito mais ação do que a de Hollywood. É, mas por incrível que pareça, para vocês verem o contraste que vocês podem encontrar, eu uma vez fiz uma viagem de carro. Aliás, eu já atravessei todo o Brasil, de oeste, desde Salvador da Bahia até o Acre, oeste a este, e já fiz várias viagens de norte a sul, inclusive uma de barco do Rio de Janeiro até o Recife. Então, como vocês estão a ver, eu conheço tudo muito bem. E eu fiz essa viagem bem pelo interior do Brasil e posso dizer que é um contraste brutal. É o contraste entre vocês terem uma cidade com um monte de violência, um monte de criminalidade, um monte de favela por todo lado, pá, 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 toda a gente apinhada, umas casinhas em cima umas das outras. É uma particularidade que eu sei logo que eu estou no Brasil, porque quando eu estou a chegar de noite de avião, a aterrar no Brasil, a gente via milhares de luzinhas, porque é aquelas casinhas da favela, todas umas em cima das outras, pá, 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 pá. Agora, ali tem o Rio de Janeiro. Quando vocês saem do Rio de Janeiro, é aquilo que eu vos digo, é só mata selvagem. Parece que vocês estão num país completamente diferente. Inclusive havia partes que parecia que eu estava naquele sudoeste francês, que é verdão, assim, bem verde, cheio de natureza. É realmente um contraste muito grande entre as grandes cidades e depois o interior é tipo cheio de fazenda, aquelas fazendas gigantes que têm quilómetros e quilómetros que, Jesus, vocês até se perdem lá dentro. E por isso que o interior do Brasil é muito verde. É, o Brasil tem muita favela, o Brasil tem muita favela, mas também tem muita fazenda, muita área verde, muita área de agricultura, imenso mesmo. Então é o que eu vos digo, esqueçam o Rio porque o Brasil é gigante e tem um monte de coisas para ver e não vale a pena ir ao Rio. Talvez ir uma vez ao Rio só para conhecer, mas eu não faria disso uma prioridade, sinceramente. Tem lugares muito mais bonitos que o Rio de Janeiro. É, agora para viver é sem dúvida Santa Catarina. Santa Catarina é o estado mais rico do Brasil. Inclusive tem a Dubai brasileira, que é Balneário Camboriú, e tem ah, o o Vale Europeu, que é onde tem colónias de alemães, de suíços, de polacos, tem colónias por aqui de portugueses, enfim, tem uma infinidade de origem, de pessoas com origem europeia por aqui. Então, com certeza aqui vocês vão se sentir em casa. É muito parecido com a Europa. Muito mais do que o resto do Brasil. O resto do Brasil não se parece com a Europa, mas realmente Santa Catarina se parece muito com a Europa. Mas subscrevam ao canal e num próximo vídeo eu vou-vos mostrar os melhores lugares para vocês, se um dia quiserem viver no Brasil, ficam já a conhecer. Agora vamos lá aos prós e os contras da vida no Brasil. É assim, obviamente, e toda a gente sabe, é a criminalidade. Realmente nas cidades do Brasil é uma realidade. Depois o Brasil tem outro problema, que é assim, a justiça brasileira ainda é extremamente ineficiente e lenta. Então
uma coisa é vir de férias, outra coisa é quando a pessoa vem para viver. Aí pode ser um grande problema se a pessoa precisa de por alguma razão da justiça. Pode ser realmente um grande problema. É, o salário mínimo do Brasil também é baixo. Agora, coisas a favor, é assim, o Brasil ainda é muito selvagem e ainda tem muita mata, então é muito fácil encontrar um terreno a um preço barato. É, o aluguel também geralmente é barato se comparado com o salário mínimo ou até comparado com o salário ou até comparado com o aluguel que tem em Portugal. E depois, outra coisa boa que eu também gosto muito do. Outra coisa boa do Brasil é que aqui existe muito uma cultura empreendedora. Então, muita gente aqui tem o próprio negócio. Então, o governo facilitou bastante para quem quer iniciar o próprio negócio. Então, é muito menos burocrático para iniciar um negócio aqui no Brasil.